Olá, este é o News Pills na Olá QV. Eu sou Harry Key, muito obrigado por estar conosco e seja bem-vindo ao programa. No episódio de hoje, a Rússia não quer paz e se recusa a fazer qualquer concessão nas negociações de paz. O Kremlin tomou menos de 1% da Ucrânia e, mesmo assim, após um ano, Putin comemora o que chama de iniciativa estratégica. Zelensky anuncia planos para expandir a produção de sistemas de defesa aérea nacionais. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que recebe bem os EUA, esforços para encontrar uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, mas enfatizou que Moscou não fará nenhuma concessão. A declaração foi feita pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. Ele observou que não haverá concessões nos principais objetivos da chamada Operação Militar Especial. Segundo ele, a Rússia pretende manter sua posição inalterada. Apoiamos os esforços do governo Trump para buscar soluções razoáveis e resultados razoáveis. Várias versões desse plano fazem parte do processo de negociação, mas não há possibilidade de concessões ou de abandonar nossas abordagens em relação às questões-chave em pauta, inclusive no contexto da Operação Militar Especial. O problema está na presença ou ausência de vontade política para implementar estritamente os entendimentos alcançados pelos líderes em Anchorage. Por outro lado, continuamos comprometidos com os resultados de Anchorage e seguiremos atuando dentro desse marco, relacionando os acontecimentos atuais especificamente aos princípios básicos formulados ali pelos dois presidentes. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, em uma mesa redonda do Conselho da Federação sobre dinâmicas globais de informação. Então, é o seguinte. A Rússia elaborou um plano e o entregou a Trump por meio do enviado especial de Trump, Witkoff. Isso a gente já sabe. Nesse plano, a Rússia quer literalmente tudo o que nunca conseguiu na Ucrânia em 4 anos, todos os territórios e todas as exigências. A propaganda deles afirmou isso durante 4 anos na TV e na internet, mas nunca chegou nem perto de acontecer de verdade, tirando, é claro, matar civis e sequestrar crianças. A Rússia literalmente controla menos território na Ucrânia agora do que quando invadiu o país. Mas a Rússia investiu bilhões de dólares em propaganda para fazer você, o Ocidente e Donald Trump acreditarem que está vencendo. E a Rússia faz isso com bastante sucesso. Lá vamos nós. A Rússia, como agressora, faz dos Estados Unidos um seguidor para pressionar a Ucrânia, que está lutando, até a rendição. Além disso, agora os Estados Unidos, como seguidor, querem que a Europa siga também. O secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, usou a ameaça crescente e a ostentação vindas de Moscou como uma forma de vender um acordo de paz rápido, que seria, vamos falar a verdade, a rendição da Ucrânia. Foi um alerta contundente. Para uma plateia cética de diplomatas ocidentais que se reuniu em Kiev, na Ucrânia, na semana passada, para ouvir o governo Trump apresentar seu plano de paz favorável à Rússia para a Ucrânia. Driscoll disse aos diplomatas que, para Moscou, que tem lançado mísseis contra a Ucrânia quase tão rápido quanto consegue produzi-los, e, segundo Driscoll, a Rússia agora está fabricando tantos que está acumulando um estoque cada vez maior de armas de longo alcance e é por isso, certo, todo mundo no mundo deveria simplesmente obedecer os caprichos russos e fazer a Ucrânia capitular. Washington fornecerá garantias de segurança à Ucrânia após esse acordo de paz, escreve o político. O secretário de Estado, Marco Rubio, enfatizou que tais compromissos são uma prioridade para os Estados Unidos, e a Casa Branca insiste que qualquer plano de paz deve incluir essas garantias. Enquanto isso, alguns países europeus têm preocupações muito fundamentadas de que os EUA poderiam inclinar o acordo a favor da Rússia, sem realmente considerar os direitos humanos e o direito internacional. A situação dos Estados Unidos prometerem garantias à Ucrânia depois que a Ucrânia de fato capitula para a Rússia é tão absurda que até mesmo a oposição russa não consegue se segurar e acaba falando tudo abertamente. Sabe, esse é o melhor espetáculo que o Putin poderia esperar. Não tem uma resposta direta sequer. Não se trata de quantas armas ou munições você tem. Tudo se resume a: você está disposto a lutar e morrer? Ah, que bom que vocês têm a brigada da OTAN liderada pelo Canadá na Letônia. Mas quais são as ordens para essa brigada? Eles vão atirar se os russos cruzarem a fronteira? A gente já sabe a resposta. Vai levar uma eternidade para negociar. E eu ainda não ouvi uma resposta clara. Eu não consigo nem imaginar como podemos discutir isso para começo de conversa.
Um acordo feito pelo parceiro de negócios do Trump. É um negócio imobiliário para enriquecer a família do Trump e vender a Ucrânia. Como podemos discutir seriamente que a Ucrânia vai ter que abrir mão das fortificações que estão salvando a Europa? A OTAN não é forte. A OTAN não é forte. Além disso, a OTAN não existe. É falso. A OTAN simplesmente caiu de rendimento no final, assim como a NATO. É só isso. O motivo de vocês estarem todos aqui comemorando é porque ucranianos estão morrendo a cada minuto por causa disso. É um sacrifício enorme. Se não fosse pela Ucrânia confrontar a Rússia, os tanques russos já estariam na Polônia. Todos vocês sugeriram que a Ucrânia deveria desistir. Há 4 anos, a Ucrânia está lutando em nome de toda a Europa. A OTAN foi criada para lutar apenas uma guerra. Não para ir ao Afeganistão, não para ir à Síria, só uma guerra para salvar a Europa livre da agressão russa. E a Ucrânia é o único país que está lutando essa guerra agora. E a OTAN ainda está discutindo se deve aceitar a Ucrânia ou não. A Ucrânia é o único país que está cumprindo as obrigações da OTAN, e nós devemos tudo a eles. Putin e todos os outros estão comemorando o que vocês estão fazendo agora. Os russos têm aliados como norte-coreanos, cubanos, africanos, voluntários, e nós ainda estamos falando sobre escalada? Nós temos tudo, poder militar, político, econômico do nosso lado, e ainda assim estamos perdendo essa guerra, diz Garry Kasparov, ativista russo pró-democracia e ex-campeão mundial de xadrez no Fórum Internacional de Segurança de Halifax. Mas ele está certo. Os ucranianos estão morrendo, e não só eles. Na linha de frente, em 2025, o número de civis ucranianos mortos por armas de longo alcance aumentou 26%, enquanto o número de feridos subiu 75%. A missão de monitoramento de direitos humanos da ONU relata: este ano, a Rússia intensificou significativamente o uso de armas de longo alcance, levando a um aumento acentuado nas vítimas civis em grandes cidades. Por exemplo, só em Kiev, as mortes de civis na guerra nos últimos 2 anos, nos primeiros 10 meses de 2025, foram quase 4 vezes maiores do que em todo o ano de 2024 em todo o país. Prédios residenciais e estruturas civis continuam sendo destruídos pela Rússia, e a pressão sobre o sistema de energia da Ucrânia está aumentando. Mesmo depois de conquistar menos de 1% do território ucraniano durante todo o ano, a Rússia ainda insiste que está no controle e avançando. O Washington Post destaca que a grande estratégia de Moscou não são avanços espetaculares, mas sim esgotar a Ucrânia lentamente, torcendo para que o apoio do Ocidente eventualmente desapareça. E há um motivo pelo qual o ditador russo Putin acredita que a Rússia está vencendo. Porque ele mesmo construiu um sistema de medo e opressão, e agora seus comandantes são obrigados a relatar o que ele quer ouvir, não a situação real. Todas essas blitzes e avanços incríveis na zona de combate, incluindo a suposta captura de Kupiansk e quase toda Pokrovsk. Enquanto isso, analistas independentes confirmam apenas um avanço mínimo e rastejante, a um custo enorme. Jornalistas observam que um cartaz com a frase "Quem luta vence" atrás de Putin durante uma visita a um posto de comando russo reforça a ilusão de vitória e projeta a confiança e o sucesso inevitável de Putin. E claro, Putin usa essas alegações exageradas para fortalecer sua própria imagem e pressionar parceiros internacionais em geral e, em particular, e mais importante ainda, Donald Trump. Enquanto isso, as tropas russas continuam operações de assalto na direção de Kupiansk. O inimigo está tentando avançar em direção a Kupiansk-Uzlov. De acordo com combatentes da Brigada Burev, os ataques são realizados principalmente em condições climáticas ruins, com neblina e chuva tornando quase impossível a observação aérea. Unidades russas se movem em pequenos grupos, se infiltrando entre as posições ucranianas. Mas a maioria é destruída e os feridos são obrigados a recuar. Nesta frente, Moscou continua mudando de tática. Isso significa misturar ataques massivos com intenso bombardeio e o uso de vários tipos de drones. A Ucrânia precisa maximizar a produção de suas próprias armas, especialmente sistemas de defesa aérea. Isso é uma garantia de proteção, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky. Na quarta-feira, ocorreu uma reunião do Estado-Maior do Comandante Supremo e vários temas-chave foram discutidos, com o primeiro foco na defesa aérea. Nossa produção ucraniana é nossa garantia de proteção. Os ucranianos não podem depender se algo pode ser obtido no mercado global ou nos estoques dos parceiros.
As metas de produção devem ser cumpridas no prazo, com responsabilidade pessoal em todos os níveis. Enquanto América e Rússia falam sobre o plano A, os países europeus estão preparando um plano B, e desta vez é um plano sobre dinheiro, relata o Político. Dinheiro russo, caso a UE não consiga chegar a um acordo sobre o uso de ativos russos congelados como fundo de reparação para a Ucrânia. A Bélgica, onde a maior parte desses fundos está retida, ainda teme consequências legais, seja lá o que isso signifique, o que está atrasando o processo. Em Bruxelas, autoridades estão discutindo como apoiar a Ucrânia, se uma decisão não estiver pronta até a cúpula da UE em 18 de dezembro. Uma opção é um empréstimo temporário da UE para ajudar a Ucrânia no início de 2026, e isso envolverá um empréstimo coletivo dos países da UE de até 90 bilhões de euros, com o restante coberto por assistência bilateral. Não vamos diminuir o ritmo do nosso apoio à Ucrânia. Apoiaremos o povo ucraniano pelo tempo que for necessário. E queremos disponibilizar os ativos russos congelados exatamente para esse fim. Putin precisa perceber que não tem chance de vencer essa guerra às custas da liberdade e da paz europeias. Esse é o princípio orientador da nossa política em relação à Ucrânia em especial. Senhoras e senhores, sim, queremos que essa guerra termine o mais rápido possível. Mas um acordo negociado entre grandes potências, sem o consentimento da Ucrânia e sem o consentimento dos europeus, não poderá ser a base para uma paz verdadeira e duradoura na Ucrânia. É por isso que a unidade na Europa, a unidade com a Ucrânia e a unidade na Aliança Transatlântica são agora cruciais. Enquanto a União Europeia fala em apoio, a República Tcheca simplesmente age e mostra resultado. Uma campanha nacional foi iniciada na República Tcheca para arrecadar fundos para drones interceptadores para a Ucrânia. Cada drone custa cerca de 60 mil coroas e até agora já foram arrecadados mais de 5 milhões de coroas. A campanha conta com o apoio do chefe do Estado-Maior-Geral tcheco, Karol Rychka. Desde o início da invasão em grande escala pela Rússia, ativistas tchecos já forneceram milhares de drones para ajudar a Ucrânia a se defender. Deixem-me lembrar vocês sobre um presente para o Putin. Recentemente, em apenas 48 horas, os tchecos arrecadaram 12 milhões e 500 mil coroas para um míssil Flamingo. Agora, eles estão se preparando para novas negociações com o fabricante de foguetes Firepoint, sugerindo que o conjunto de presentes pode aumentar. Obrigado a todos que estão contribuindo. Cada coroa ajuda a proteger vidas e fortalecer a defesa da Ucrânia. Hoje é dia de ação de graças e nós, na Ucrânia, expressamos nossa sincera gratidão ao povo americano por sua amizade, apoio e parceria. Vocês, povo dos Estados Unidos, o povo ucraniano agradece do fundo do coração. Desejando um dia de ação de graças feliz e abençoado para Donald Trump, Melania Trump e todo o povo americano. Agradecemos profundamente todo o apoio que salvou tantas vidas na Ucrânia e nos ajuda a defender nossa independência a cada dia. Estamos muito felizes que nosso relacionamento seja construtivo e esperamos continuar avançando positivamente na diplomacia para finalmente acabar de vez com a guerra da Rússia contra nosso povo. Esperamos sinceramente que a paz digna e a segurança garantida se tornem nossa conquista conjunta. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia,